cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Com alegria nós podemos estar nessa tarde, cultuando a Deus. Já podemos sentir Deus operar nessa tarde, Deus falando nessa tarde. Quero convidar a igreja a abrir um texto da Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel. Vamos fazer um texto que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 24. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Para que os irmãos encontrem para nós fazermos a leitura junto. Versículo 18 em diante. Ezequiel 24, 18. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Ezequiel 24, 18 vai dizer assim: E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: Não nos farás saber o que significa estas coisas que estás fazendo. E eu lhes disse: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: E eis que eu profanarei o seu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão a espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça dos vossos turbantes, e o vosso sapato nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas defi na vós e nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vós servirá Ezequiel, de sinal conforme tudo quanto fez, farei. E quanto isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amém. Amém? Amém. Os irmãos, para tomar o assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez a primeira leitura não tiveram compreensão do texto inserido nesta tarde. Para nós observarmos, eu vou trazer um resuminho rápido para não me deter muito. Quando falamos do livro de Ezequiel, falamos um livro recheado de revelações, recheado de profecias, recheado de promessas, recheado também de Deus falando com o povo. Glória a Deus. E quando observamos para o livro de Ezequiel, vamos ver que para esse texto Deus está justamente trazendo um julgamento para o povo. Deus, ele está tentando trazer o povo para a presença de Deus. Quando observamos para a nação de Israel, em muitas ocasiões Israel se afastava de Deus. Mas Deus sempre vai permitir uma maneira, uma forma para o povo voltar para Deus. Às vezes a luta vem na nossa casa, vem na nossa família, é para nós voltarmos para a presença de Deus. Deus permite uma porta se fechar para nós voltarmos para a presença de Deus. Deus permite uma provação chegar em nossa casa para nós orarmos mais e voltar para a presença de Deus. Glória a Deus. Mas quando observamos para o livro de Ezequiel, Ezequiel aqui, ele vai estar citando e descrevendo e trazer um significado a respeito de como está a cidade santa, Jerusalém. A cidade aqui de Jerusalém, Ezequiel vai dizer que está como uma panela ferrujada, que não pode ser limpa, que não pode ser purificada. Nos olhos humanos, Jerusalém está contaminada pelos erros, está contaminada pelas falhas, mas perante Deus, Deus sabia que tinha uma forma e tinha uma maneira de limpar Jerusalém.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Ezequiel vai trazer esse texto dizendo que a panela ferrujada simboliza Jerusalém. Não pode ser limpa, não pode ser purificada. Mas Deus é aquele que limpa e que purifica. Aleluia. Um dia você estava no mundo, mas quando Deus te resgatou com uma mão forte, Deus te limpou. Deus te purificou. Deus retirou você do mundo pecaminoso, do mundo cheio de falhas, do mundo cheio de defeitos, no mundo onde que a sociedade te olhava e dizia: não dá nada, não tem mais resultado. Talvez a humanidade olhava para você e dizia: aquele lá não tem mais solução nenhuma. Mas vem Deus e começa a limpar, começa a purificar. E para Jerusalém, observamos para Jerusalém, para essa cidade, a Bíblia vai dizer que para Jerusalém o povo estava afastado de Deus. Tão afastado de Deus que dentro de Jerusalém eles estavam fazendo culto de Baal, cultos pagões. Deus. O povo que antes adorava a Deus, hoje não adora mais. O povo antes que entrava no templo, cultuar o Senhor, já não adora mais. Mas Deus vai permitir algumas coisas. E Ezequiel vai citar esse texto aqui sobre Jerusalém, que estava uma panela ferrujada, simbolizando como estava a alma e o coração deles, como estava o sentimento do povo. Jesus. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Mas quando eu observo para esse texto, o texto ele vai continuar dizendo que Ezequiel ele vai estar relatando a respeito de uma panela vazia agora. Uma panela vazia, ela não tem nada. E Ezequiel está relatando que Jerusalém está como uma panela vazia. Porque Jerusalém ela é invadida. E quando a invasão acontece na cidade, o cativo babilônico chega em Jerusalém. E quando acontece, muitas pessoas é levada para cativo babilônico. A invasão é iminente. A destruição é enorme. Deus. E quando acontece isso, Jerusalém fica como uma panela vazia, sem habitantes. E para piorar tudo isso, sem a presença de Deus. E aonde que eu quero chegar nesta tarde? Muitas pessoas entrando, mas sem a presença de Deus. Pregando, mas sem a presença de Deus. Louvando, mas sem a presença de Deus. Fazendo a obra, mas sem o essencial que é a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Fazendo a obra do Senhor, mas sem o essencial que é a presença do Espírito Santo. Aonde tem a presença, meu irmão, o milagre acontece, a cura chega, a transformação chega. Aquele que chegou com a dificuldade, ele vai sair com o seu milagre. E não é diferente nessa tarde. Eu profetizo que a sua vida, você vai receber algo do céu. Oramaya Soia. Glória a Deus, poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E para Ezequiel, quando olha a invasão, talvez na cidade, sem habitantes, uma cidade vazia, uma cidade onde que não há mais um povo feliz, não há mais um povo alegre, não se veja mais na cidade o povo indo para dentro do templo, até porque o templo estava destruído. Os muros que davam acesso à cidade foi destruído. O povo que era alegre em Jerusalém já não é mais a cidade de Jerusalém, só para os irmãos terem ideia. Era uma cidade grande, uma cidade cheia de comércios,
mas começo não existia mais. O povo estava com medo de sair. É por isso que Ezequiel vai relatar sobre uma panela vazia. Aleluia. Mas tudo isso era um propósito do Senhor. Tudo que nós passamos aqui na terra existe um propósito. A luta que você passa existe um propósito. A dificuldade que você enfrenta, e muitas vezes nós não vamos entender, existe um propósito maior. Aleluia. A área, meu irmão, que está te doendo, a crise que chega, é a área que mais Deus vai te usar como um canal de bênção, como instrumento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes Deus permite isso para nos dar experiência. Como nós vamos pregar para alguém se não temos experiência? Como vamos falar de uma área que não vivemos, que não passamos, ou que não estamos passando? Às vezes Deus permite isso para nós sermos instrumentos do Senhor na vida de alguém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando Ezequiel está relatando esse texto aqui, Ezequiel está em um período difícil, em crises Ezequiel está passando. Mas eu quero trazer um argumento rápido, que profeta aqui na Bíblia é levantado em momentos de crise. Aleluia. É momento de a dificuldade se encontramos. Meu irmão amado, se Deus permitiu uma crise na sua vida, glorifica a Deus, porque Deus quer te levantar no momento da luta, no momento da dificuldade. Aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus. Glórias. Mas quando olhamos para Ezequiel ainda, Ezequiel está tanto lutado aqui, está tanto na dificuldade, que dentro da casa dele vai estar uma luta imensa. É Deus. Mas ele precisa ser profeta, mesmo passando por luta. Precisa ministrar para o povo aquilo que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Mas quando Ezequiel profetiza, a casa dele está uma dificuldade. Talvez você está perguntando por quê. Porque ele tinha uma mulher. A esposa dele acaba morrendo. Imagina o tamanho do luto, o tamanho da dificuldade. Pregar um Deus que cura, um Deus que realiza milagre, e não fez dentro da casa dele. Um Deus que opera, mas dentro da casa dele, o milagre não chegou. Espírito de Deus. É nesse momento mesmo que aprendemos que Deus quer te levantar. Quando tudo vai ruim, quando a luta chegar em você, mesmo assim, Deus quer te levantar como um canal de bênção. Quando eu olho para Ezequiel, Deus vai instruir Ezequiel para profetizar, para ser um instrumento, apesar do luto. O luto chega quando nós não pensamos que vai chegar. É Jesus. Quando achamos que nada vai acontecer, chega uma notícia ruim. Ninguém quer receber notícia ruim, mas acontece. Mas quando observamos Ezequiel, Deus, ele instrui Ezequiel para não demonstrar aquilo que está passando dentro da sua casa. É, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando observamos para Ezequiel, Ezequiel tem um objetivo. Não pode demonstrar. Chega no culto, cabeça para cima, Aleluia. cabeça para cima, sorriso alegre, Glória a Deus. cumprimentando os Aleluia. irmãos,
não demonstrando nada. Os irmãos talvez perguntando, está tudo bem? E ele tem que dizer, tudo bem comigo. É assim comigo e com você. Aleluia. Nós precisamos demonstrar, mesmo estando difícil, mesmo passando pela luta, mesmo passando pela dificuldade. Mas eu te apresento alguém que vê a tua luta, vê a tua dificuldade, Aleluia. vê os problemas que você passa, e mais ainda, ele tem a solução para o seu problema, ele tem a solução para a tua Santo é teu situação, nome, ele tem a solução para a tua saída nessa tarde, e esse que eu te apresento é Deus, o leão da tribo de Judá, e ele está aqui nessa tarde para realizar o milagre, para operar os sinais e maravilhas. Ele está aqui nessa tarde para curar, para realizar milagre. Deus que eu pego, Deus que eu falo nessa tarde, é o mesmo Deus que foi ao meu encontro, pode ir ao teu encontro nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Adora a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que eu prego. Aonde a medicina não alcança, Deus alcança. Aleluia. Aonde o psicólogo não alcança, Deus alcança. Aleluia. Aonde que o psiquiatra não pode ir, o Deus que eu prego pode ir. Esse é o Deus que eu estou falando. Ele vai longe, vai mais longe do que a lógica do ser humano. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que está nessa tarde para realizar um milagre sobrenatural. Para Ezequiel precisava ser profeta de Deus. É bom ser profeta em momentos bons, mas você vai saber se é profeta em momentos de dificuldade. Você vai ver se a pessoa é homem e mulher de Deus. Quando a luta chegar em casa, ele continua de pé. Daí você vai ver que é homem de mulher de Deus de verdade. Ai, rapaz, canta lá, batagacé. Aleluia. Canta lá pra Somanária. Para Ezequiel, precisava entrar, não demonstrando aquilo que está passando, mas Ezequiel precisava falar aquilo que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Ezequiel precisava falar a respeito dessa cidade, Jerusalém. Aleluia. Ezequiel aqui tinha uma função muito importante. A função aqui era trazer para o povo que a mesma dor que ele estava passando por perder sua esposa era a mesma dor de Deus com o povo. A mesma dor que ele estava enfrentando por perder a sua esposa, que talvez a Bíblia não relata, mas eu posso imaginar que Ezequiel, como um homem de Deus, amava sua esposa. Aleluia. Mas quando eu observo para esse texto aqui, eu observo para um homem dizendo para o povo, assim como eu perdi a minha esposa, eu senti momentos de dor. Assim é o pai que está sentindo dor, está sentindo um momento de tristeza na alma. Um povo que se afastou dos caminhos do Senhor, Aleluia. que se desviou dos caminhos de Deus. Agora imagina, meu irmão, a tristeza do pai ao ver um filho que se afasta dos caminhos do Senhor. Imagina a dor de um pai ver que o filho se afastou da casa de Deus. Nenhum pai quer ver que isso aconteça com o filho. Aleluia. Jamais. É verdade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso que Ezequiel vai estar falando
vai ter que dizer para o povo, mas não pode demonstrar momento de choro, momento de lágrimas. Mas sabe o que Deus vai dizer para Ezequiel? Ezequiel tem que fazer uma coisa, não demonstrar para o povo, Deus, maravilha. mas entrar dentro do seu quarto. Espírito de Deus. Porque dentro do seu quarto, ele vai demonstrar para alguém que resolve. Aleluia. Dentro do seu quarto, ele vai demonstrar para alguém que tem a solução. Eu tenho uma palavra para você. Eu já estarei encerrando. Que hora é? Quando Ezequiel entra no seu quarto, ele vai estar demonstrando para aquele que tem a solução e tem a saída para o seu problema. Aleluia. Tem uma palavra profética sobre a sua vida. Deus. Não demonstra na sociedade, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas demonstra para aquele que tem a solução do seu problema e para a sua situação. Demonstra como no texto vai dizer, entra no seu quarto, no seu aposento, fecha a porta do seu quarto e ore em secreto. Para quem? Para Deus. Aleluia. Porque nós temos um Deus que resolve o nosso problema. Temos um Deus que está vendo o teu problema. Não adianta você contar o seu problema para o seu vizinho, para o seu irmão. É Deus. Ele não vai poder resolver o teu problema. Mas conta para alguém que tem a solução para você. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus. Santo é o Senhor Jesus. Quando Ezequiel talvez demonstra tudo para Deus que está passando, talvez Ezequiel chora na presença de Deus, mas talvez naquele momento Deus começa a contemplar Ezequiel também. Começa talvez a contemplar Ezequiel para dar força para Ezequiel. E talvez você está aqui nessa tarde e está dizendo, como eu consegui até agora. Foi Deus te dando força para você continuar. Aleluia. Quando as lutas chegaram, Deus te deu força. Quando as dificuldades chegaram, Deus te deu força. Quando a provação chegou e tentou desequilibrar sua vida emocional, Deus te deu força. E é por isso que você está aqui, porque Deus está contemplando a sua vida. Aleluia. Espírito de Mas Deus. quando Ezequiel sai, tem um povo que precisa ouvir uma palavra. Ezequiel vai ter que sair, passar pelo povo sorrindo. Nós muitas vezes entramos dentro da igreja sorrindo, mas por dentro a nossa alma está gemendo. Nossa alma está doendo por dentro. Na garganta lá da sua. Aleluia. Muitas vezes a nossa alma está sangrando por dentro. Mas eu vim dizer que nesta tarde, enquanto eu falo, enquanto eu ministro, Deus quer curar a sua alma. Aleluia. Deus quer curar os teus sentimentos nessa tarde. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando vamos analisar para o texto, vamos ver que Ezequiel, ele prega a mensagem, ele prega o que Deus colocou, nele, anunciar o Evangelho, anunciar a respeito do que Deus colocou no coração dele. Ele tem essa missão agora, mas a dor é muito grande, mas ele anuncia o Evangelho apesar das dores. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque a crise, ela não pode parar. Essa dor não pode parar. Essa dificuldade que você está passando, ela não pode parar você. O que você está enfrentando diariamente, ela não pode parar você. Os momentos difíceis, elas chegam e passam. É como uma estação de ano. Alguns gostam mais de inverno, outros mais de verão. Mas tem uma mudança. É Deus. A estação de ano muda. E assim é a nossa vida. Isso acaba. É como uma fase. E essa fase ruim vai terminar. Aleluia. Vai chegar uma nova fase sobre a sua vida. Vai chegar uma fase que você vai se lembrar dessa fase ruim e vai dizer: eu consegui Deus, superar, aleluia! eu consegui vencer, eu consegui, mas foi com a mão poderosa de Deus que eu cheguei até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a colocar de pé. Eu vou estar fazendo uma oração, mas podemos sentir essa presença de Deus. Glória a Deus. Talvez você está passando aqui em crises, em dificuldades, mas saiba que tudo é para Deus te usar como canal de bênção e como instrumento do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você está orando pela sua vida. Peça para Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa nesta tarde. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, cada um, Pai, que pode estar aqui, Pai, nesta tarde, Pai, para estar te servindo, Pai, para estar aqui nessa tarde, Pai, querendo ouvir uma palavra, Pai. Eu creio que essa palavra não foi em vão, Pai, mas essa palavra falou com corações, ó Pai, que o Senhor começa a operar, Pai, dentro de casas, Pai, dentro de família, Pai, muda a trajetória, Pai, muda a história de vidas, Pai, pelo poder da Tua palavra, do Evangelho, Pai, que o Senhor, Pai, faz com que ele, com ela, Pai, vence essa luta, vence essa dificuldade, Pai, vence essa barreira, Pai, eu te peço, Pai, começa a operar, Pai, os milagres, Pai, começa a operar as curas, Pai, nesta tarde, Pai, a sua presença possa fazer um milagre, Pai. Começa a agir, Pai, os milagres sobrenaturais, Pai. Eu te peço, Pai, nesta tarde, Pai, que a sua presença, Pai, permanece, Pai, com a tua igreja, Pai, com a vida de cada um, Pai, que precisa algo, Pai, dentro da sua família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Dá para você aplaudir Jesus aí, irmão? Glória a Deus. Quero perguntar